Bom dia, meu amado, minha amada, que a graça, a paz de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus seja com tudo sobremaneira. Amém? Mais uma vez estamos aqui, estou aqui, estamos, eu digo assim, pois estamos juntos na mesma missão, que é ouvir e também aprender mais um pouco da palavra do Senhor, assim como tem tantos que estão neste momento transmitindo esta palavra. Eu me encontro em meio a eles, na certeza de que esse Deus tem usado e tem palavras para todos aqueles que virem a se comprometerem com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Agradeço a Deus primeiramente e a você por estar me apoiando, como tem dito, e eu continuo pedindo a você que ainda não se inscreveu e que já viu um pouco do trabalho, desejando ver alguns trabalhos que fiz na orientação do Espírito Santo em falar aqui. Nós sabemos que há uma grande necessidade de uma intimidade com Deus e carregar em nossos corações um temor a esse Deus, pois o temor a Ele é o princípio da sabedoria, porém os loucos desprezam. Mas em nome de Jesus, sabemos que aquele que é de Jesus, aqueles que foram escolhidos por Ele, talvez esteja ainda, como muitos estão, vivendo em uma vida dissoluta, uma vida completamente na contramão desse Deus, ainda não encontraram, não tiveram o seu momento. E muitos desses que ainda não tiveram o seu momento, não se depararam com o seu momento, não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há uma necessidade de assim o fazer. Esse Deus, Ele está esperando de mim e de você sempre uma atitude. Qual é a atitude? A atitude é a decisão. Você se decide, você faz a sua escolha. Optando por Jesus, você tem a certeza de viver uma vida eterna, de ter uma vida eterna esperando por você. Caso você não opte, não dê crédito ao que a palavra, ao que o Senhor tem, ao que o Senhor deixou escrito, o nosso manual de instrução, é duro falar, mas você pode não ter essa vida eterna, não participar dessa vida, da vida eterna, no qual você pode dar início nela aqui hoje mesmo. Basta confessar com a sua boca e em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Estou trazendo aqui as devocionais diárias e também um estudo para aqueles que são novos convertidos. E caso você queira voltar aos 3 vídeos, porque os 3 vídeos atrás você vai entender do que estou falando. Estou falando desse livro para novo convertido. Você que talvez, não sei se está dando para você ver, sim, como é que eu faço para ver, mas é esse mesmo. Esse estudo é as boas novas de Jesus, a história da vida de Jesus, séries de evangelismo pioneiro. Isso são evangelismo pioneiro. Dei início já mostrando como usar esse trabalho. Você pode ouvir o primeiro vídeo nessa data de hoje, que é a data de 10 de maio de 2023. Então, certamente aqui foi 3 dias
10 de maio, 9, 8. Devo ter dado início dia 8, onde eu apresentei aqui como usar este material. Amém? Como usar este material. E você vai ser orientado assim rapidamente, pois aqui eu preciso correr contra o tempo para não ficar muito extenso. E por mais que eu me esforce, ainda não estou conseguindo a permanecer. Mas quero deixar nesse instante este convite, caso você opte, principalmente a você que está iniciando nessa caminhada, que conheceu a Jesus, que estendeu as suas mãos, tomou a sua decisão e esteja nesse momento passando por uma dificuldade, como todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas aflições, eu falo para você, persevera. Perseverança é algo que está contido na palavra do Senhor, onde aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu quero permanecer incluído ou incluso nestes que já estão desfrutando de uma vida eterna com Deus, mesmo aqui onde estamos, em meio à dificuldade, em meio a tudo isso. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Você não vai mais viver, porque existe um novo céus e uma nova terra. Existe um novo céus e uma nova terra. Tudo isso contido na Bíblia Sagrada, e nós, crendo nessa palavra, embora nós não vimos, muitos podem falar assim, mas você viu, como é que você pode ter essa certeza? A Bíblia mostra que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então eu estou incluído nesses que não vi, mas eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Isso que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Amém? Deus abençoe essa introdução na presença do Senhor, orando a Deus pela sua vida. Você faz parte de minhas orações e não tenha dúvida de que esse Deus está te visitando ou te visitará. Está te visitando e de repente você não está percebendo, mas Ele está trabalhando. O nosso Deus não para, o nosso Deus não cessa de trabalhar. Meu Pai trabalha até agora. Então Jesus dizendo que Jesus é o Filho de Deus também. Deus, porém, que veio em carne e habitou no meio de nós. Amém? Quero deixar aqui esse versículo da devocional e depois eu quero dar continuidade ao estudo. Não vou discorrer aqui, porque o título da devocional de hoje se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo Carta do apóstolo Paulo a Colossenses, Carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 12, que vai dizer assim: reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando algo, orientando como viver uma vida plenamente em Cristo Jesus. Este versículo, se você dá início nele aqui, você vai ver que ele já inicia de uma forma condicional. E como eu dei a introdução e o que falei para você, você é livre para escolher aquilo que, na verdade, é o melhor, é o certo. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, as nossas escolhas, elas agradam a Deus.
A verdade é essa. Eu digo isso com experiência própria, onde já quebrei a cara várias vezes e por ter tido quebrado a cara várias vezes, até chegou um momento em que eu falei, não, agora eu não quero viver mais dessa forma, eu não posso continuar vivendo, pois os meus dias estão se findando. Não que eu procurei a Jesus com medo de passar ou de ter uma coisa, porque não é essa não é essa não é esse o pensamento que tive ao aceitar Jesus. Não por medo de passar por isso ou por aquilo. Não. É por ter conhecido a Jesus, que é e tem a solução para os nossos problemas, para a nossa vida. Independente de quais são as circunstâncias, Ele está sempre presente, como Ele disse. Eis que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa garantia de Jesus, e ao me deparar e vendo que é verdadeiro e não sabendo que já era um escolhido desse Deus, eu me rendi aos pés dele. Simples assim. Tinha a minha religião e abri mão da minha religião porque vi que a religião em si nada pode fazer. Isso é com todo respeito, com todo carinho, com toda dedicação. Não seja um religioso, não seja apenas religioso, mas sim, seja crente, seja cristão, seja um servo do Deus vivo e esteja também atento ao que Ele tem para você. O que Ele tem para você, o que Ele tem para mim é muito mais do que nós venhamos a pensar. Pois nenhum olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus abençoa. Eu quero deixar aqui então esse versículo, não estou conseguindo fazer com que o fundo musical fique tocando na leitura da palavra. Então eu quero mostrar para você que vivendo plenamente em Cristo. O apóstolo Paulo ele chega a mencionar assim a igreja de Colossos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha só, é interessante, eu não quero parar. Ontem eu consegui fazer uma divisão aqui de 20 minutos para devocional diário. De repente seria o bom eu fazer aqui 2 repartições. Chegou os 20 minutos, eu vou passar para o estudo bíblico. Mas eu coloquei os dois juntos de uma só vez. Amém? 20 minutos para um e 20 minutos para o outro. Aí você também pode deixar a sugestão. Eu aceito sugestão. Amém? Ou então faço o estudo bíblico ao vivo pelo Facebook, entendeu? E sendo assim, a gente pode aprender, você pode enviar mensagem e pode fazer sua pergunta, ou pensar, ou colocar diante do Senhor, de repente é algo que pode ser interessante. Estar aqui transmitindo para você e conhecendo você deixando o seu nome, desejando fazer, porque no YouTube eu não consigo, pois não tenho a quantidade de inscritos no qual é exigido pelo YouTube. Amém? Portanto, se já ressuscitaste, isso aqui é uma condição. Caso você já se deparou com a palavra, até estendeu a sua mão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas olhando para dentro de você, embora você não consiga ver e até mesmo pensa que está com Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo justamente a respeito desse assunto na devocional diária desse dia.
Amém? Desse dia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aqui ele está mostrando que é condicional. Se você já ressuscitou com Cristo, você já até batizou, você entregou a sua vida a Jesus. Então, e pensa que está seguindo, ele coloca orientando aquele que até então pensa que está. E muitos se encontram apenas convencidos e não convertidos. Porque aquele que é convertido ao Senhor, que se converte a Deus por meio de Jesus Cristo, ele vai buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, por isso, precisamos estar pensando nas coisas que são de cima. Se já estamos com Cristo, se vivemos com Cristo e para Cristo, nossos pensamentos precisam estar nas coisas que são de cima. Porque, nesse caso, nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Está escondida com Cristo em Deus. Aí ele segue aqui falando que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, E a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não nas quais também em outro tempo andastes. É o que eu mencionei aqui na orientação do Espírito Santo, e agora você vai deparando com o que você fala, e ao deparar com a mensagem, na leitura dessa palavra, você vê que é a confirmação, é uma testificação do Espírito Santo de Deus, nas quais em outro tempo andastes, quando víeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Aí vem a devocional que é a desse dia, que é o alimento espiritual no qual todos nós precisamos, devemos, ou para aqueles que ainda não tiveram esse entendimento, deveria ser. Então pense bem nisso, escolha, pois, viver com Cristo Jesus. A devocional está assim: reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, revesti-vos, né? Essa palavra, quando diz assim, eu fico um pouco complicado. Talvez eu não expresse da forma como deve ser expressada, se é revestir-vos ou se é reveste-vos. Reveste-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esta é a orientação do apóstolo Paulo na devocional de hoje, no qual sou completamente grato a esse Deus por essa palavra estar em mãos. E como eu disse, vivendo plenamente em Cristo. Então, precisamos fazer uma autoanálise
e verificarmos se estamos mesmo em Cristo Jesus, assim como Ele espera de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou pensar a respeito do que eu disse, trazendo essa mensagem pelo Face do estudo bíblico, tá bom? Eu vou lá por Face agora e vou trazer ao vivo pelo Face essa leitura e até então mencionar as mensagens que eu já pude trazer no estudo bíblico que já pude trazer. Amém? Estarei trazendo ao vivo, caso você chegue ao final desses 20 minutos, você indo ao Facebook, é Belisário de Oliveira Garbeiro, tá? Procurando lá Belisário de Oliveira Garbeiro, você vai encontrar pelo YouTube, também no Facebook, está ali postado essa devocional diária de hoje e pelo Face da mesma forma. Amém? Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família e assim com todo aquele que você quer o melhor. Amém? Ali no Facebook estarei trazendo, para não ficar extenso, e eu estou almejando dessa forma mesmo, 20 minutos, né? Assim, se for igual como eu fiz aqui, estou conseguindo porque tenho em mãos mais algum material para fazer. E 20 minutos, 30 minutos no Facebook, ao vivo, eu posso ali, porque eu tenho mais tempo e, em nome de Jesus, eu agradeço por este privilégio de poder estar aí fazendo e transmitindo o que é de Deus. Você querendo acompanhar lá no Facebook, estarei trazendo a mensagem agora, o nascimento de Jesus. Você vai se deparar no YouTube como usar este material, o nascimento de Jesus e as perguntas, e onde hoje estarei falando no Facebook a respeito de verdades espirituais, que é a lição de número 1. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome e por amor de Jesus.